Você é um investidor de criptomoedas e ainda mora no Brasil? Fica aqui então que nesse vídeo vamos falar como movimentar o seu dinheiro com a maior privacidade e o mínimo de impostos possível, tudo legalmente dentro do Brasil. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o cofundador da Seti e hoje estamos com Vinícius Borges, advogado, parceiraço nosso na Bibliol. Como é que vai, Vinícius? Tudo certo, meu amigo. E hoje a gente vai mostrar pra galera aí o que é o verdadeiro anarcomarombismo. Que é o quê? Exatamente, porque hoje estamos gravando diretamente da academia. Vamos mandar um treino de peito, ombro e tríceps aqui. E enquanto a gente está treinando, vamos falar então sobre legislação de cripto no Brasil, quais são as próximas mudanças em relação à tributação e formas práticas, plataformas e aplicações que você pode usar para mover o seu dinheiro com a maior anonimidade de todas. Isso tudo pra você ficar, mais forte que o Estado, pô, sem perder seu patrimônio, seu capital, sua energia para imposto ou qualquer outro tipo de coisa negativa que tem por aí. Exatamente. Então, você vai ficar mais forte e mais rico que o Estado economizando aí seus impostos de maneira legal. Dá um resumo para a nossa audiência de como que está evoluindo a legislação de criptomoedas no Brasil. A gente tinha gravado um podcast já, acho que 2 horas, foi ano passado, esse ano, agora não lembro? Não lembro. Sobre justamente a legislação de criptos naquele momento, mas a gente já teve algumas mudanças, certo? Certo. A principal mudança, pessoal, vocês já viram por aí, o fim da isenção para o ano que vem, daquela ganho de capital até 35 mil com ativos digitais dentro aqui de corretoras nacionais. Isso aí, dentre todas as outras movimentações que tem tido, é para fazer alguém pagar a conta, né? Vocês sabem que o descontrole e o desgaste aí com o orçamento público só cresce, não tem nenhuma iniciativa do governo para reduzir esses gastos e alguém tem que pagar a conta. E quem é que eles acham que tem mais dinheiro? Que pode ser verdade, pode não ser, né? Vamos dizer que não é. Nós que operamos aí com criptoativos, com Bitcoin, porque tudo isso já é fruto de um ecossistema hostil aqui no Brasil. Sim. Em que quem faz ou recebe Pix ou é criminalizado, ou tem conta bloqueada, ou com problema trabalhista, ou com problema com ex-companheira. E aí, sem entrar no mérito do que é justo ou não, mas no Brasil a gente sabe, o judiciário ele é inefetivo para os bons e para prejudicar quem é trabalhador, honesto, como diria o Renato 38, o Brasil realmente é um país que vale a pena ser vagabundo. E aí todo o cenário regulatório para quem opera com criptoativos tem sido cada vez mais apertado ali, tanto em termos de fiscalização como de tributação. Então o fim da isenção das 35 mil é o mais marcante, assim, porque era o que as pessoas tinham ainda incentivo para operar aqui no Brasil. Sim. Porque tinha essa isenção. Essa movimentação mensal. Né? Aí como que se vê o panorama pós-fim dessa isenção? Vai ser tributado como ganho de capital, como qualquer outro investimento, ou está se discutindo alguma coisa separada só para criptomoedas? Teoricamente, saindo a isenção, vai aplicar a regra geral do ganho de capital, mas eles estão estudando para aplicar com efetividade uma alíquota de 17,5%. Dentre outros ativos financeiros, esses ganhos de capital com criptoativo também serão afetados aí por essa nova alíquota. Mas calma, pessoal, fica até o final que vocês vão ver soluções para isso aí, tá? A gente já tinha feito o levantamento em Y, agora a gente vai com levantamento de ombros. Estamos numa academia de um apartamento, do Airbnb. Borges, a gente estava falando da questão da tributação, né, que vai mudar, mas também temos mudanças na questão de declarações e informes, certo? E certo. N188 tá para sair. Pode contar um pouco mais disso? Se já era ruim a N188, a Decrypto está vindo aí para meio que trazer o padrão da OCDE ali do CAF, do Crypto Asset Report Framework, para que obrigue todos os contribuintes, não só, principalmente quem opera em exchange internacional e as exchanges nacionais, mas a informar mais do que compras e vendas e operações simples. Mas você vai ter que detalhar a operação até de fracionamento de NFT, stakings, airdrops, ou seja, a Receita está se atualizando para não só entender, mas te obrigar a informar a maior parte das operações que existem dentro da Web3. Isso, claro, vem primeiro para aumentar ali a arrecadação, mas principalmente para aumentar o controle e entender exatamente como é que o brasileiro, Francisco, opera, como é que ele interage dentro da Web3, que ainda é muito desconhecida para quem está na Web2, principalmente para quem está do lado do governo, do Estado. Claro. Mas esses dias aí estão contados. Por isso que, apesar de virem novas regras, o que a gente vê muito dentro da nossa atuação, dentro da atuação da Seti, é que você não precisa ficar sujeito a essas regras, esperar que elas melhorem ou que piorem. Você pode simplesmente jogar outro jogo.
E aí você vai mudar alguns aspectos da sua vida que vão te fazer estar fora dessa regra ou dentro de uma regra mais amigável, vamos dizer assim. E uma grande vantagem que a gente tinha com a... Não vantagem, né, mas digamos uma grande brecha da IN 888 é que é para o residente fiscal brasileiro, né? Mas que tendo uma entidade offshore, tendo uma entidade seja em Neves, Panamá, Estados Unidos, enfim, apesar de você ainda ter a tributação da lei das offshores, você perdia o requisito de declaração, né? As transações dentro da própria offshore, você não estaria sujeito a fazer IN 888. Com a Decrypt, como que está esse panorama? Conseguiria manter ainda essa isenção de declaração? A boa notícia é que sim. Por quê? Com um offshore, com uma residência fiscal diferente, você sai da regra ali de quem é que está obrigado a declarar. Então, basicamente, se você faz as suas operações numa empresa estrangeira que não vai estar dentro da aplicação ali da Decrypto, mas, claro, pode estar dentro ali da aplicação da lei dos offshores, você pode sim, de alguma forma, trazer a contabilidade da sua empresa para o Brasil, ali dentro das obrigações de reporte que você vai ter no imposto de renda, mas não de forma tão detalhada ou não de forma tão esmiuçada quanto a Decrypto vai obrigar a quem é residente fiscal no Brasil ou mesmo quem tem duas residências. Por isso é bom a gente até falar com o Gabriel para trazer uma palhinha aqui de saída fiscal. Vídeo. É. Maravilha. Faz seu set aí. Bora. Levantamento, peito inclinado. Borges, você mencionou que vai acabar a isenção da pessoa física e que offshore tem ainda vantagens em termos de informes em relação à receita, mas como você mencionou 17,5% agora está sendo visto para a pessoa física, não faria mais sentido então fiscalmente usar uma offshore para diminuir a tributação em cripto para quem é residente? Ah, meu amigo, com certeza. Isso aí acho que é o primeiro pensamento que veio depois dessa nova regra. Porque, basicamente, com a offshore, mesmo com a lei das offshores, você não vai ter só os ganhos da proteção patrimonial, de não ser um criptoativo ali relacionado à sua pessoa física, mas, como o Francisco falou, com o fim da isenção, você basicamente vai poder desfrutar ali de, no máximo, ali, os 15% de tributação sobre os teus ganhos com criptoativos ali dentro do regime transparente, né, das offshores, lembrando que tem dois principais regimes, o transparente e o opaco. E basicamente, se você consegue ter a tua empresa estrangeira dentro de um país que te permite manter o regime opaco, você pode manter o teu diferimento, só ser tributado no que você distribuir de lucro para você aqui no Brasil. E um bom exemplo disso é as empresas que ficam em Dubai. Lá, até 100 mil dólares de lucro, você não é tributado. Ou seja, já vai atender uma boa parte, né, de vocês. Eu sei que a maior parte aqui tem ganhos acima de 100 mil dólares. Mas passado de 100 mil dólares, você vai ser tributado ali em 9%. Que já é bem melhor do que os 17,5% ou 27,5% que pode chegar de tributação aqui na pessoa física do Brasil. Então, as empresas estrangeiras só terminam ficando cada vez mais vantajosas e atraentes, não só em relação à pessoa física aqui e suas obrigações fiscais, mas até a empresas brasileiras também. Então, a tendência é de que, não só para quem opera com cripto, adote mais esses recursos, mas até mesmo quem opera no digital, quem tem um serviço, uma mentoria, um infoproduto, vai terminar no fim do dia ficando melhor ser tributado pela lei dos offshores no máximo ali, do que operar aqui no Brasil. E aqui a gente daí tem que analisar realmente o perfil da pessoa, né? Se você é uma pessoa que, eu penso em sair do Brasil no futuro, mas não posso sair agora, é interessante um modelo de diferimento para você ir acumulando os lucros sem tributar nada por enquanto, e depois de alguns anos, sei lá, você vai para os Emirados Árabes você mesmo, faz o seu cash out limpo, livre de impostos. Ou então, Francisco, não conhece nenhum país aqui perto, não? Que tem uma Paraguai, oportunidade por exemplo, né? Cash out a melhor? A gente sempre fala, Paraguai. Mas, dependendo do caso, se você quer acessar muito esses... você vai usar esses lucros imediatamente, aí, como no regime opaco você tributaria no Carnê-Leão, os 15% líquidos do regime transparente podem acabar sendo mais interessantes. Então, o que vai ser melhor para você vai depender também do quanto que você vai ganhar e como que você pretende usar esses fundos. Isso aí. Deu 7 aí. Bora. Isso que você falou é importante de o que você vai fazer com o seu dinheiro, porque a gente não pode mudar a regra ali, a tributação no Brasil. Mas a gente tem situações que vão ser mais ou menos tributadas. Então, por exemplo, se você tem a situação de uma pessoa que quer realizar ganhos aqui no Brasil para investir em imóveis, ele vai ter que, de alguma forma, regularizar o que ele tem de ganho ali na Web3
eventualmente pagar imposto sobre aquilo e depois investir em imóveis aqui. Mas se, por exemplo, a gente está falando de uma empresa estrangeira que quer investir no Brasil e ela quer comprar imóveis, ainda que seja relacionada com um contribuinte brasileiro aqui, de algum conhecido dele ou de alguém da família, essa empresa estrangeira pode investir no Brasil e não pagar nenhum tipo de imposto, porque a gente já presume que esse capital está vindo através de investimento de uma empresa estrangeira para o Brasil e não necessariamente uma realização de lucros. Sim. Ou seja, é por isso que às vezes você vê aqui grandes imóveis ou grandes patrimônios sendo detidos ali por estruturas estrangeiras e não diretamente por uma holding brasileira, que tem suas vantagens, e nem muito menos pela pessoa física. Até mesmo algumas autoridades do nosso judiciário usam essas estruturas aí. Vocês viram aí nas notícias esses dias. Então, se funciona para eles, com certeza, às vezes, pode ser atraente para vocês também. Mas aí, fala com o Francisco aí, que ele consegue avaliar o teu caso. Vamos lá. Vamos lá. Conhece alguém, Francisco, que tem imóveis aqui no Brasil através de uma empresa estrangeira? Aliás, que tem não, né? Eles, coincidentemente, moram no imóvel de um offshore ali. Isso tem muita gente que quer fazer esse planejamento para proteção. Só lembrando que no final das contas vai ter que ter algum tipo de registro, né, no Brasil. Vai ter que pegar um CNPJ para poder manter esses imóveis, nem que seja mesmo com uma empresa estrangeira. E aí vai ter alguma informação que o Brasil vai acabar sabendo dos beneficiários finais. Então também, né, é algo que pode ser benéfico, mas não é uma bala de prata que você vai ficar completamente anônimo. Ixi, quase que eu morri aí, amigo, com essa má notícia aí que você tá dando. Que assim, tem jeito, gente, tem jeito. Não é um mundo aí do labubu, de sonho, que você faz de qualquer jeito, mas tem esses detalhes aí que não pode deixar de mencionar, não. Isso aí, galera. Não desistam. Borges, a gente falou um pouco da tributação, falou um pouco da questão dos informes e como a gente tem de meios práticos, então, atualmente, para quem mora no Brasil, para fazer on-ramp e off-ramp de cripto. Legal. Vamos falar de todas as principais opções, das mais básicas que todo mundo já sabe, corretora brasileira, até as mais inovadoras, anônimas e que possam ter menos declaração. Legal, muito bom. Esse é o ponto realmente. Quando a gente vai fazer o on-ramp, a preocupação maior é nem o imposto, é mais a privacidade. Porque as pessoas às vezes receiam, né? Ter de informar ou saber, ou que a Receita saiba que elas estão ali tendo uma posição relevante já em ativos digitais, principalmente no Bitcoin. O que existe hoje aqui no Brasil de opções para isso, além da corretora nacional, a gente tem um acesso ainda muito bom a corretoras estrangeiras, que também têm sido apertadas ali para aderir aos reportes. Então tem uma questão de privacidade aí no meio já. Tem figuras como o P2Ps, que terminam cumprindo um papel de ficar de intermediários aí para ajudar pessoas a acessarem, não só com a infraestrutura que eles têm acesso, mas às vezes orientando também a pessoa ali, então é um recurso válido. Além disso, tem outras infraestruturas como o DPix, que... Só no ponto do P2P, antes da gente ir para DPix, sim. Vocês querem uma plataforma de P2Ps de confiança, parceira da CETI, podem conferir a Spike to Spike. Vou deixar o link aqui, é dos nossos colegas, um abraço para o Carlos, inclusive. Mas eles fizeram toda uma plataforma para P2P descentralizado, Legal. Não só com real, mas também com outras moedas. Então, se você não tem um contato de um P2P, você pode conferir a plataforma deles também. E aí a gente tem agora a outra solução, também criada por um amigo nosso, o Eduardo Jataí. Um abraço para o Jataí. Manda bala. A DPix, assim, acho que a maior parte das transações tem usado o DPix como forma de infraestrutura para acessar ativos digitais, porque tanto tem um acesso mais fácil à rede líquida, que dá privacidade, como também é um token pareado com real.
tem sim de um lado o reporte que você está comprando um token, mas já dá mais privacidade do que uma corretora que vai associar não só a tua compra, mas o que tu está fazendo de operação lá dentro. Só rapidinho, vamos entrar um pouquinho mais nessa questão do DPix. Como que funciona essa questão, então, para quem nunca transacionou com o DPix antes? Qual o papel que ele acaba fazendo? Como você entra nesse ecossistema? O DPix, ele se propõe a ser um Pix descentralizado, por isso o nome. E basicamente ele é um token de stable de real, ou seja, um DPix equivale a R$1, e ele basicamente vai fazer com que você consiga primeiro de real ir para DPix, e de DPix, como ele é um token, você já vai estar praticamente dentro ali da Web3, então fica mais fácil de você transacionar com aquele token, o DPix, para o Bitcoin, o USDT, ou qualquer outro token que você queira ter acesso ali, né, dentro da Web3. E aí, basicamente, a Euler, que é a distribuidora desse DPix, ele permite com que P2Ps negociem utilizando a infraestrutura deles. Então, quando você vai negociar com um P2P que vai te oferecer DPix, ele está usando a infraestrutura da Euler para receber o teu valor e fazer essa troca pelo DPix, e do DPix ele já vai mandar ou para uma carteira sua, ou para uma plataforma como uma corretora, ou como a própria SetSales também, que é também uma carteira de cripto em autocustódia, que tem muitos ganhos de privacidade e principalmente a empresa não toca nos teus fundos. A integração é nativa com a própria DPix, né? Com a própria DPix, exatamente. Lá você consegue ter acesso em poucos minutos a sair do real para o DPix, para Bitcoin e na Liquid ainda, ou seja, com privacidade, que às vezes dentro de corretoras nacionais ou estrangeiras não é tão possível. Isso que é importante para quem não conhece tanto, né? A blockchain do Bitcoin e a blockchain, por exemplo, da Ethereum e a maioria das blockchains, Solana, enfim, não são blockchains privadas, ou seja, qualquer pessoa pode ir num Block Explorer, ver todas as transações feitas entre as diferentes carteiras, então você tem pseudonimidade, né, de que basicamente a pessoa não sabe de quem é aquele endereço, mas você não tem anonimidade. Uma vez que o seu endereço foi doxado, que você foi numa exchange, fez o upload dos seus documentos de identidade, depois transferiu o dinheiro da sua carteira para essa exchange, aquele endereço já pode ser associado a você. E aí todas as transações que aquele endereço faz, sabe, você consegue ver tudo ali, na maioria das redes, Árbitro, enfim, todas que são baseadas no Ethereum são assim. Então, o grande diferencial da Liquid é que uma vez que você compra o DPix, ele está na Liquid, você pode trocar ele para Bitcoin, para USDT, para enfim. Só que as transações dentro da Liquid não são visíveis. Então, você declarou essa compra do DPix, mas se depois você trocou para dólar, se você trocou para Bitcoin, não há nenhuma maneira da Receita ou de outras instituições verificarem isso dentro da rede Liquid. Acho que esse é o grande diferencial de privacidade que a gente está falando aqui, né? Porque na blockchain, na Web3, uma carteira, um endereço público é só um endereço público. Mas se você está associando a ele a uma conta em uma corretora, e não é você quem vai se denunciar, né? Você vai ter uma conta, vamos dizer que você tenha uma hard wallet, e aí você vai ter o teu endereço ali, público, que você está fazendo ali sua autocustódia, mas você está transacionando daquele endereço com a conta tua da corretora. E aí as autoridades, ou quem quiser ir atrás de saber, vai ver que aquele endereço, praticamente aqui privado, que ninguém sabe quem é o seu em autocustódia, está negociando diretamente e apenas com esse endereço de uma corretora, que, por exemplo, a Binance. E aí eles vão, sim, poder ter o enforcement, que é o quê? Forçar uma corretora a divulgar aquela carteira ali, a partir da transação, e identificar quem é o cliente que está associado àquele endereço. E é desse jeito que é possível identificar que, por mais que você tinha a tua carteira em autocustódia, mas você só negociava com a tua conta da corretora, então presume-se, e aí já vai voltar para você falar e provar que não é sua aquela carteira, que aquele endereço também é seu. Isso nas redes principais. A própria rede Bitcoin, a rede da Ethereum e todas as outras redes mais comuns, elas não têm essa preocupação de privacidade, de anonimização total da transação como na Liquid. Tá? Lá você tem. E aí o DPix ele é vinculado originalmente já dentro da rede Liquid, né? Então dá mais privacidade para você. Mas além do DPix, quer falar ainda alguma coisa do DPix ou não? Vamos fazer o segundo set e aí a gente fala da última solução, que essa é bônus, você não ouviu falar, garanto, no próximo exercício. 5 minutos de descanso, tem que vir uma série do caramba, viu? Bora, vamos matar essa daqui. Bora.
seguimos para elevação lateral, fazer um pouquinho de ombro aqui. E, Borges, você falou que tinha uma última solução, então, que nova no mercado para esse tipo de privacidade com Crypto On-Ramp. Rapaz, Conta aí. tem. Só que essa galera que usa, eles querem manter só para eles ali, porque é algo que, se for para o mainstream, vai querer mudar a regra do jogo e vão querer dificultar o acesso. Mas, com exclusividade aqui para a CETI, existe sim um caminho hoje, que basicamente vai te entregar a privacidade que você precisa, um custo de transação baixo e te dá todos os ganhos aí que você quer ter quando você pensa em comprar ativo digital. Basicamente, pessoal, essa empresa ela chama Yuni, o site é yuni.app, YUNY.app. Acredito que até essa altura a CETI já tem um cupom de desconto lá. E basicamente o que é que eles fazem? Eles são uma plataforma de pontos que, dentre os muitos provedores ali, entre panela, Tupperware, Air Fryer, você consegue também comprar os pontos e com os pontos comprar ativos digitais aí de provedores estrangeiros. Isso você consegue rapidamente de real para ponto e de ponto para USDT, Bitcoin e qualquer outro tipo de token que você quiser ter acesso. E isso tudo, pessoal, como é compra de ponto, não gera o reporte que você vai ter às vezes ali ao comprar de Pix, ao comprar em corretora estrangeira, em corretora nacional. Ou seja, basicamente vai deixar o teu CPF, a tua pessoa jurídica, se você comprar por ela, sem estar associada a esses ativos digitais, o que é bom, porque você vai ter privacidade e um controle maior de como é que você vai se organizar internamente para escolher as regras do jogo que você vai querer aderir. Isso é algo que só poderia nascer no Brasil, né, cara? Que a gente agora já tem que declarar absolutamente tudo. E aí vem um empresário inteligente e percebe, pô, eu não tenho que declarar pontos de linhas aéreas, de hotéis, programas de fidelidade, basicamente, você não precisa declarar esses pontos. E aí, se você lança um programa de fidelidade assim, que você tem os pontos, compra pontos, mas esse ponto você consegue trocar para o USDT? Acabou. Para stable? Já tá do outro lado já da ponte como é o nome da ponte lá da ponte da amizade ali no Paraguai, Argentina? Já vai direto lá para a Cidade do Oeste, para Assunção. Já tá num mundo melhor, num mundo feliz. E basicamente isso, eles têm uma forma de integrar negócios locais. Então, por exemplo, você consegue conectar o teu negócio com uma plataforma de ponto ali para beneficiar o teu cliente, o teu usuário, a ter mais vantagem de continuar fazendo negócio com você. Isso é bom porque você termina incentivando o cara a negociar mais, a comprar mais. E termina sendo um diferencial também do teu próprio negócio. Vale a pena não só você conhecer para você, mas ver como isso pode também transformar o teu negócio. A gente mencionou várias soluções aqui, né? Vale mencionar também uma de on-ramp para quem tem negócio, justamente começa a aceitar cripto no seu negócio. A CETI já faz isso desde que a gente começou, basicamente. E é uma forma que você tem também de ter esses fundos de uma maneira muito mais fácil de mover. Nós somos uma LLC americana, então o Wire nos Estados Unidos, ACH, pode levar a coisa de 1 a 5 dias, não funciona em dia de feriado, fim de semana. Então, né, a capacidade de movimentar o dinheiro quando quiser, assim, cripto também pode dar para o seu negócio. E aí, com o dinheiro já em cripto, você pode depois se pagar em cripto também. Essa é uma outra opção de on-ramp que, digamos, seria de graça, que você já está recebendo a cripto diretamente, mas para quem tem um negócio é uma opção bem interessante e viável. Eu diria ainda, Francisco, que assim, claro, busca o Francisco para ter essa consultoria de como integrar esses checkouts de cripto aí no teu negócio, mas já deve ter cupom também, Francisco. Você tem cupom de tudo, mas tem uma solução que chama PagBit. Ela basicamente é uma solução tecnológica ali, financeira aqui do Brasil, que permite que o teu cliente continue te pagando em real, em Pix, e você já vai receber em Bitcoin. Basicamente é um PSP, né, um Payment Service Provider, que recebe por você e já faz ali direto ali dentro da conta dele a conversão para Bitcoin ou STT. E aí você saca para dentro ali já da sua carteira Web3. E também já é mais uma forma de você ficar aí anarco-marombado, né? Mais forte. E essa é uma solução de aceitação de cripto indireta, na verdade, né? Então, o cliente, você tem a solução que o cliente pode pagar em Pix, ou seja, ele mantém a comodidade dele, mas você está recebendo em cripto. Então, está fazendo um on-ramp já no próprio momento da venda, né? Nela você pode ser um cliente, pessoa jurídica ou física brasileiro, mas é melhor, inclusive, que você seja um cliente estrangeiro. Porque aí você, se for ter o reporte ali da plataforma, vai ter o reporte da plataforma estrangeira. E é mais uma forma de você ir tendo aí camadas de privacidade para... Não é que você vai estar fazendo uma coisa errada, mas só para evitar de que a tua situação, o teu contexto, vá para uma mesa de um cara que
tende a ter uma inclinação ali a criminalizar a atividade empresarial. Se existe isso, ou se tem uma chance de existir isso, é melhor você não correr essa chance. Tanto para evitar perda financeira, como dor de cabeça também, que ninguém quer, né? Eu acho que aqui é importante talvez a gente mencionar, né? O público, vocês que estão vendo isso aqui, sabem que ter anonimidade, ter privacidade, né? Não ter rastreabilidade das transações é algo que tem um premium, né? Que você pode ter um custo maior para ter esse privilégio. Mas, quando a gente está falando então de todas essas opções mencionadas, do que a gente está falando geralmente em termos de custo de on-ramp, sabe? De conseguir mover de um ponto ao ponto, falando de centralizado, o pessoal conhece as taxas principais, né? De Binance, de Foxbit. Mas aí falando entre P2P, né? utilizando DPix, utilizando via pontos, utilizando via on-ramp de um negócio. Que valores a gente está geralmente pensando para, sabe, do on-ramp? Eu diria aí que são margens que vão depender do que é o teu modelo de negócio e de como é o fluxo da transação, porque isso vai definir como é que o operador brasileiro vai estar operando e justificando esse volume dentro da operação dele. E esses custos podem ir de 0,7% a 1% até 4%, 5%, 6%, 7%. O que, assim, parece ser muito, mas se você for comparar 5% com os benefícios que você vai ter aí de mais privacidade, mais anonimidade, custos menores de transação, menor risco dentro do teu negócio, dentro do teu patrimônio pessoal, passa a valer a pena muito facilmente. Principalmente considerando o custo tributário fiscal que você já tem no Brasil. Não é porque você está usando uma solução dessa que você zera imposto, mas ela já te dá mais liberdade de você poder justificar para uma autoridade o que é de fato ali o teu lucro, o que é o teu faturamento, o que não é, e assim ir alcançando uma utilização fiscal mais adequada a teus objetivos ali, a tua realidade. Né? Não é, a gente não vende aqui um sonho, um delírio anarcocapitalista, embora assim, exista valor nesses ideais, mas a gente não quer que vocês ignorem o contexto que vocês estão inseridos. Sim. Basicamente, o que a gente quer acabar fala... na cadeia, nem com multa, nem tendo imóvel embargado, enfim, nós vamos fazer o que não vai causar problemas para você no final. O que a gente fala aqui é para você ter conhecimento do que é a realidade, a partir disso você tira as suas conclusões e toma as suas decisões. Para isso, tem toda a equipe aí da CETI para estar pegando na sua mão ali, basicamente, e te mostrando um caminho melhor. Não é porque você nasceu no Brasil que você tem que desistir de empreender, de prosperar, de ter lucro. Mesmo no Brasil, se otimiza e pega a solução, às vezes nessas pequenas brechas que a legislação ainda dá e a gente explora. Isso aí. Para isso, conta com a gente. Vamos ficar mais forte. O Borges. Diz aí. Está fazendo um deep aqui paralelo. A gente falou muito do on-ramp. Tá. Mas e a parte do off-ramp? Especialmente a gente tem vários clientes que já fizeram a saída fiscal do Brasil, estão morando no Paraguai, Panamá, enfim, Emirados, Europa. Não vem ao caso, mas não é mais residente fiscal no Brasil. Tá. Mas às vezes a pessoa quer trazer dinheiro para o país, seja para ajudar a família, às vezes até para comprar um imóvel, né, como não residente, tem benefício fiscal. Sim. Como que a gente faria então esse caminho contrário do brasileiro que está no exterior, ou mesmo que está no Brasil, mas tem o dinheiro todo em cripto, e ele quer trazer esse dinheiro para, digamos, algo de 6 dígitos, 7 dígitos no país? Legal, isso é bom. Geralmente esse tipo de transação está vinculada a algum investimento aqui no Brasil, seja imobiliário, negócio. E assim, as pessoas não sabem disso, mas investimentos de estrangeiro para dentro do Brasil geralmente não tem tributação. No máximo vai ter ali um IOF devido à conversão, né, de uma moeda estrangeira para real. Mas basicamente, pessoal, para off-ramp, que para quem ainda não está tão maduro, é sair da Web3 para a Web2, ou seja, de cripto, de ativo digital para moeda fiduciária, existem muitas soluções que às vezes, por falta de informação, a pessoa não sabe e termina ficando refém de uma ou outra. A gente vai ter desde, em casos mais sofisticados, a estruturação de uma operação de investimento no país, ou seja, uma holding internacional, uma fundação privada, faz um investimento
dentro do território nacional, e para isso constituir ali a estrutura adequada, observa a regulação cambial, principalmente para não incidir em evasão de divisas ou em algum outro crime. E vai ter, dessa forma ela consegue trazer para cá sem muitos impostos. Agora, claro, se você pensa em não só trazer, mas voltar a ser um residente fiscal, aí vale a pena também, mais uma vez, você considerar, por exemplo, realizar esses ganhos fiscalmente fora do Brasil, num Paraguai, Dubai da vida, para que você já tenha o lastro financeiro fiscal ali compatível com a operação que você vai fazer aqui. Ou, se a gente vai falando de valores menores, a gente pode considerar, por exemplo, fazer a formatação de um empréstimo, pode considerar fazer o uso de cartões de crédito, o uso até o final do ano dessa isenção dos 35 mil, para que você consiga beneficiar em um familiar ou algum conhecido que você precise passar esses valores. Sim. E também tem, mais uma vez, a CTA com mais um cupom. A gente tem uma solução que são de parceiros nossos que chama CryPix, ChoraPix, que basicamente vai permitir com que o usuário saia ali da carteira dele, Web3 ou de corretora ou aplicativo de wallet, para um pagamento a terceiro aqui no Brasil, cumprindo não só a regulação fiscal, cambial, mas principalmente com segurança, automação e de forma bem acessível. Ela é uma tecnologia que está plugada a alguns provedores, então não é todo mundo que tem acesso, mas, mais uma vez, busca o Francisco aí que ele consegue direcionar vocês. Vale mencionar, você mencionou dos cartões, né? Sim. Hoje em dia, o tanto que tem, cara, de cartão de cripto que você consegue carregar com um Bitcoin, com SDT, enfim, e gastar a nível internacional. E mesmo para quem não é residente no Brasil, né? O Paraguai, cara, internacionalmente é um dos últimos mercados que as fintechs vão abordar. Geralmente, os primeiros mercados são Estados Unidos, Europa, Singapura, Emirados, enfim, os países mais conectados. Mesmo no Paraguai, já tem mais de meia dúzia de cartões de cripto que você pode utilizar. Então, se pega a residência paraguaia, faz um cartão de cripto, o Paraguai não vai ter esse reporting, né? Sim. E você consegue depois utilizar para gastar também. Eu diria só cuidado, que assim, tem muitas corretoras e bancos ou instituições financeiras aqui dentro do Brasil oferecendo também soluções de cartão que são crypto-friendly, você consegue carregar e usar ele, para que você não tenha um contraste muito grande entre o que você faz uso no cartão de como é que está a tua vida financeira e fiscal perante as autoridades. Porque se você está declarando ali, ou não declarando, né? Se você tem salário mínimo de renda ali total, ou que seja 5 mil no mês, mas está gastando no cartão 30, 50 mil, a Receita vai ver isso e vai falar, aí rapaz, esse milionário cripto aqui tá não confuso, tá declarando algo, né? Vou ter que ajudar ele a entender as regras do jogo aqui. E, claro, pode ser, por exemplo, que você está usando esse cartão junto com a sua família ali, ou então no seu negócio, com alguma informalidade, mas não dê esse mole não para a Receita, porque eles têm essas informações. Quando você for fazer um cartão, veja onde ele é emitido. Se ele é emitido aqui dentro do Brasil, ou em algum outro país que tenha tratado de troca de informação com o Brasil, cara, essa informação pode sim já estar no radar ali da Receita Federal. Sim. Não falo isso para estimular ninguém a sonegar nem nada, mas só para que você saiba o que você está fazendo e não venha a ser surpreendido ali depois. Exatamente. Muito bom. Para quem quer, Francisco, cartão bom, que não seja brasileiro e que tenha também ali programa de milha, de pontos, como é que a pessoa faz, sendo residente fiscal no Brasil, ou então se a pessoa já sai do Brasil, tem um caminho legal para isso ou não tem? É um caminho desconhecido? Estamos gravando muito conteúdo agora sobre isso. Contas Crypto Friendly, a gente está fazendo o apoio de abertura no Panamá, em Porto Rico, na Suíça, em Liechtenstein, em Antígua, na Geórgia. Então a gente consegue oferecer não só um cartãozinho de débito, mas um banco mesmo, para você fazer depois o on e off ramp, seja com a sua empresa, seja com a sua pessoa, né? Um banco no exterior. Muitos que não reportam para o Brasil, como Porto Rico, que não faz parte do CRS. Estados Unidos também a gente tem feito muito programa de abertura de contas por lá, por conta das vantagens de milhas e pontos. Não são os bancos mais crypto-friendly, mas compensam nesse outro aspecto. Mas acho que a chamada mais importante aqui é justamente essa questão de regularização e legalização das criptos. Isso, é isso aí, pessoal. Não deixa o Estado dizer o que é que você está fazendo ali. Já pensa antes em como encaixar a tua operação, o teu objetivo, dentro das regras aqui do Brasil ou ainda aderindo aí a regras mais vantajosas, dependendo do que for possível para o teu caso. Para isso, conta com a gente, acompanha aí o Francisco, que ele é o cara que tem ajudado muitas pessoas aí a serem mais livres,
pagarem menos impostos e acumular mais bitcoins. Tamo junto. Por hoje é isso então, gente. Todas as plataformas mencionadas neste vídeo estarão aqui na descrição. Você vai poder acessar e aprender mais sobre cada uma delas. Se você quiser entrar em contato com o nosso caro Borges aqui para o seu planejamento de on e off-ramp, legalização, regularização de criptomoedas no Brasil, também vai ter o formulário aqui de contato. Você pode entrar em contato com a gente diretamente, que a gente apresenta para o escritório dele. Basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, gostaria de mais conteúdos assim, deixe seus comentários com outras dúvidas, outros temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Like, inscreva-se no canal. Por hoje é só, Borges, uma honra. Uma honra, obrigado, meu caro. Obrigado aí. E estamos aí para os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Um abraço. Cuidado Valeu. com o Haddad aí, hein? Aí dele a gente protege. É, isso aí. Valeu.